Cumprimento todos meus amados irmãos e amigos, todos nossos ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos hoje dando sequência ao estudo daquele seminário escatológico, onde nós já falamos a respeito do arrebatamento da igreja e das 70 semanas de Daniel. Eu peço aos nossos amados ouvintes a gentileza de nos ouvir até o fim, porque no fim do nosso estudo estão sendo demonstrados os livros que, pela graça de Deus, temos escrito, o livro A Revelação do Apocalipse, onde eu tenho a honra de ter o doutor Caramuru Afonso Francisco, nosso companheiro, como meu prefacista. E eu tenho o livro de Daniel, Profecias Atuais, onde eu tenho a honra de ter como prefacista o nosso pastor-presidente José Wellington Bezerra da Costa. E tem um livro dedicado à família, Deus da Família. Neste livro, estou honrado com o prefácio da nossa irmã Sônia, doutora psicóloga. E os ouvintes que puderem contribuir com pelo menos R$ 10 mensais, vai me ajudar muito a manter esse canal. Pode ser pelo meu PIC, que está exposto no fim do nosso estudo, mas eu posso já deixar o número. É pelo meu CPF 533 016 178, dígito 91. Voltemos-nos então para o nosso estudo. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, para depois, então, entrarmos propriamente dito no estudo. Vamos ler aqui no livro de profeta Daniel, capítulo 9, versículos 23 a 27. Está escrito assim: Daniel estava orando, e na sua oração ele recebeu a visita de um anjo do céu, cujo anjo lhe trouxe a seguinte mensagem, dizendo, o anjo falando a Daniel: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem, para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas, e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até o fim haverá guerra, estão determinadas as soluções. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A preocupação de Daniel era com Jerusalém, a sua cidade, capital,
e com o povo de Israel, e com a vinda do Messias. Era esperado o Messias de Israel. Era essa a preocupação de Daniel. E Deus atentou para a sinceridade do servo de Deus, sua oração, e lhe mandou uma mensagem. Como já falamos na aula anterior, sobre 70 semanas, que não se refere a semana de dias, e sim semana de anos. Se uma semana de dias tem 7 dias, uma semana de anos tem 7 anos. Portanto, 70 semanas de anos são 490 anos. Essa semana começou a ser contada desde a ordem do rei Ciro, rei da Grécia, para a reconstrução do templo e a restauração de Jerusalém. Mas, quando dois homens de Deus, Neemias e Esdras, trabalhavam na reconstrução do templo, os samaritanos queriam, se ofereceram para ajudar no trabalho, porque a intenção dos samaritanos era introduzir seus deuses, sua mitologia, no templo judeu, e foram rejeitados por Esdras e Neemias. E com a rejeição, sentindo-se ofendidos, foram ao rei, agora já não era mais o rei Ciro, mas agora já era o rei da Grécia, e eles conseguiram embargar a obra por cerca de 90 anos. Quando a obra recomeçou, aí recomeçou-se a contar outra vez a contagem das semanas, desde o início da reconstrução do templo e da reedificação de Jerusalém. Então, como bem está escrito, são 62 semanas para a reconstrução do templo e a restauração de Jerusalém. 62 semanas equivale a 434 anos. E mais 7 semanas, mais 49 anos, até a vinda do Messias. Então, completaria aí 483 anos a reconstrução do templo e a vinda do Messias. Veio Jesus, o Messias de Israel, mas eles não entenderam, não receberam Jesus como seu Messias. Eles o rejeitaram. Cumpriu-se o que falou Jesus no capítulo 5, versículo 43 do Evangelho de João. Jesus disse: Eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Então, rejeitaram Jesus. Quando se apresentar, então, o falso Messias, porque ele não vai se apresentar como um inimigo, ele se apresentará como um amigo, como um conciliador. Ele até permitirá a reconstrução do templo do judeu, que ele já tem todo o material preparado para a reconstrução. E ele fará um concerto. Está escrito no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, isso é, por 7 anos. E, na metade da semana, isso é, depois de 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa da abominação virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, como já dissemos, as 70 semanas nada tem a ver com a igreja. Ela se refere somente a Israel. Por isso, com a crucificação do Senhor,
foi interrompida a contagem das semanas, há um intervalo. E nesse intervalo é que se inaugurou a dispensação da graça e a fundação por Jesus da Igreja do Novo Testamento, conhecida como Igreja Neotestamentária. Alguém me pergunta, e se o judeu agora não pode ser salvo, porque está fechada a porta para eles? Todo judeu que agora reconhecer e aceitar Jesus como seu Salvador, ele será incluído na Igreja do Novo Testamento. Ele deve ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e se tornar membro da Igreja. Aí ele será salvo não pela lei, mas pela graça, como está em Efésios, capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, agora quem for salvo agora é salvo pela fé e pela graça do Senhor Jesus Cristo. Portanto, o judeu que agora aceitar a Cristo, ele será salvo pela graça. Mas assim que a igreja for arrebatada, encerrando a dispensação da graça, para dar início à dispensação do milênio, o judeu voltará, então, já na sua terra, o anticristo se manifestará e fará um concerto, um acordo com Israel por uma semana, por 7 anos. E ele permitirá a reconstrução do templo, ele mesmo auxiliará na reconstrução do templo. E depois do templo construído, está lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Vamos ler esse texto, porque lendo nós vamos ter uma melhor compreensão. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, começando no capítulo 2, começando já no primeiro versículo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2. Leiamos então, verso 1. O apóstolo Paulo escrevendo: Ora, irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Esse manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifesto, porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que se perdem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso,
até aqui, até o versículo 10. Então, a igreja, como já dissemos na aula passada, está esperando o arrebatamento. Jesus virá ainda duas vezes. A primeira vez para arrebatar a igreja, cuja, cujo acontecimento será imperceptível ao mundo, como já dissemos na aula anterior, só os crentes preparados perceberão e serão arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Assim que a igreja for arrebatada, se manifestará o anticristo. Ele não se manifesta agora por quê? Porque há um que resiste, até que do meio seja tirado. Quem é que está oferecendo resistência ao anticristo? Para oferecer resistência ao anticristo, precisa que haja um poder superior ao poder de Satanás, porque ele se manifestará com todo o poder de injustiça e operará segundo a eficácia de Satanás. Então, só um poder superior ao poder de Satanás é que ele oferecerá resistência. Quem tem agora esse poder? A igreja, a noiva de Cristo, que, usada pelo Espírito Santo, tem poder para oferecer resistência ao anticristo. A igreja orando, a igreja jejuando, a igreja pregando a palavra, ela oferece resistência. Mas assim que a igreja for tirada, alguém já me perguntou, quando a igreja for arrebatada, o Espírito Santo sairá da terra? Não, absolutamente não. O Espírito Santo continuará na terra, só que ele não oferecerá resistência nenhuma à operação do anticristo, porque agora é o tempo dele agir. Deus permitirá que ele vai agir, perseguir especialmente o judeu. Está escrito, como já lemos, que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus e exigindo adoração. E aqueles que não o adorarem serão proibidos de comprar ou vender, porque terão o seu sinal na testa ou na mão direita, cujo sinal é o número 666. Também já eu fui perguntado: o anticristo será um judeu ou será alguém de outra nação? Não, amados. O anticristo tem que ser um judeu, porque os judeus o entenderão como se ele fosse o Messias. E jamais os judeus acreditarão que o Messias seja alguém que não seja judeu. Então, ele será um judeu que se apresentará como Messias, bonzinho, amigável, fazendo até a reconciliação do judeu com os árabes, vai tentar, vai reconstruir o templo, permitir que os judeus voltem à prática da lei, com sacrifício de animais, com adoração a Deus, de acordo com o sistema judaico. Mas esse concerto que ele faz por 7 anos, assim que ele sentir que o poder está na sua mão, ele quebrará esse concerto. Então, na metade da semana, isso é, depois de 3 anos e meio, ele quebrará esse acordo e terá início a grande perseguição contra Israel. Israel será cruelmente perseguido e ele reunirá as nações do mundo inteiro para fazer guerra contra Israel. Aos nossos amados ouvintes, podem ler no livro de Zacarias, a partir do versículo 10 até o final, vão encontrar informações sobre a situação do povo judeu nesse período. Os judeus serão cruelmente perseguidos, como já dissemos. O capítulo 12 de Apocalipse fala daquela mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher representa as 12 tribos de Israel. E ela será perseguida pelo anticristo, porque ela não vai aderir
judeu não vai aderir para adorar o anticristo, porque o judeu aprendeu que só o teu Deus adorarás e só a ele servirás. E está escrito que esse judeu, representado por essa mulher do capítulo 12, serão, estarão longe, Deus os colocará fora da vista da serpente. Deus vai esconder esse judeu. O anticristo não vai conseguir encontrá-lo. Quando Deus esconde, nem o diabo acha. Onde Deus vai esconder? A Bíblia não fala, mas que vai ser na terra é evidente. Deus tem um lugar na terra exclusivo, escolhido, para esconder o seu povo da ira do anticristo. Este será o período da grande tribulação. Mas como já lemos aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9, que o anticristo será, Jesus vai desfazer o anticristo pelo esplendor da sua vinda e pelo assopro da sua boca. Quando eu leio esse texto, eu lembro o seguinte: esplendor da sua vinda. É um temporal de raios e trovões, que várias vezes Deus se serviu desse recurso para abater os inimigos de Israel. Então, para desfazer o anticristo com seu exército e o seu material de guerra pronto, Deus intervirá através da natureza, com esplendor da vinda de Jesus, e pelo assopro da sua boca. Eu acredito em um vendaval tão violento que arrastará todo o poderio do anticristo e ele será completamente aniquilado. Aí nós vamos entrando já no cumprimento final do livro de Apocalipse, entrando depois na eternidade, porque aí Jesus vai inaugurar o milênio, e por 1000 anos Jesus será o rei. Em Zacarias, capítulo 3, versículo 9, capítulo 3, se não me falha a memória, desculpe, não está bem lembrado. Está escrito, então, o Senhor será rei em toda a terra. Hoje, o príncipe deste mundo é Satanás. O mundo jaz no maligno. Mas assim que tiver início o milênio, Jesus proclamado pelos anjos lá no céu, que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que ele estará reinando agora eternamente. Então estará inaugurando o milênio. Satanás será amarrado e preso no abismo. Satanás não irá para o lago de fogo e enxofre agora, nessa ocasião. Ele irá para o abismo, para o lago de fogo e enxofre, irá a besta e o falso profeta. Outra pergunta que me fazem, e eu gostaria de deixar uma resposta. O anticristo, sendo judeu, de qual tribo ele pertence? O judeu espera que o seu Messias venha da tribo de Judá. Mas, lendo sobre as 12 tribos, lá no capítulo 7 de Apocalipse, quando fala dos 144.000 judeus assinalados, um sinal de Deus nas suas testas, estão 12 tribos, mas a tribo de Dan não aparece. No lugar da tribo de Dan, apareceu a tribo de José, completando as 12 tribos. Dan não faz parte desse judeu. Eles estarão fora dessa contagem. Qual será a razão? Dan foi a primeira das 12 tribos, a primeira que se desviou para a idolatria. E quando lemos no capítulo 42, versículo 17 de Gênesis, nós vemos Jacó no leito de morte, abençoando as tribos,
E quando chegou na tribo de Dan, ele disse: Dan julgará o seu povo, porque Dan significa juiz. Dan julgará o seu povo. E ele continuou: Dan é uma serpente que morde o pé do cavalo e derruba o cavaleiro. E, como se Jacó desse um grito de desespero, a tua salvação espero ao Senhor. Quem grita por salvação é porque está sendo perseguido e passando alguma aflição. Então, daí nos faz entender que da tribo de Dan virá o anticristo. Mas alguém vai me objetar. Mas o pastor já não falou que deve ser da tribo de Judá? Como não temos aí mais alguma evidência, então eu, olhando o texto e analisando, possivelmente o pai do anticristo será um elemento da tribo de Dan, e a mãe, ela será pertencente à tribo de Judá. E como os filhos sempre eram contados pela descendência da mãe, então eles aceitarão ele como vindo da tribo de Judá, apesar do pai ser da tribo de Dan. E ele será o perseguidor. Mas, amados, nós já estamos vendo, não só no Brasil, mas no mundo todo, uma grande influência do espírito do anticristo em todas as áreas, em todas as áreas. Jesus disse que a iniquidade se multiplicaria, e nós estamos vendo a iniquidade multiplicada. Há uma preocupação hoje com nossas crianças, porque já há algum grupo tentando fazer uma lavagem cerebral nas crianças, tentando tirar o valor da família, tentando tirar a honra, a virgindade das meninas, apoiando o estupro e a desonra das crianças, e alguns livros didáticos infantis já têm até mesmo palavras obscenas para fazer as crianças já se acostumando com essas coisas. Oremos por nossas crianças e pais, procurem ensinar seus filhos o temor de Deus. Nós não esperamos o anticristo. Nós esperamos o verdadeiro Jesus Cristo, o nosso Salvador. É nele que está depositada toda a nossa confiança e toda a nossa esperança. Meus amados, e o apóstolo São Paulo mesmo escreveu que, depois de vencido completamente o anticristo, Satanás saindo da sua prisão depois de 1000 anos, ele vai formar um grupo para fazer uma guerra contra Cristo. Interessante, Satanás tem uma esperança de vencer. Quem tem absoluta certeza da derrota não entra numa guerra. Mas que ilusão, não é? Vencer Jesus é um grande engano. Só o diabo mesmo e os seus seguidores que podem tentar. Mas vai descer fogo do céu, Satanás e seus inimigos serão totalmente derrotados. Aí sim, aí Satanás será lançado no lago de fogo e enxofre, onde já está a besta e o falso profeta há 1000 anos. E Satanás será lançado lá, e lá ele permanecerá no fogo, no lago de fogo e enxofre, por toda a eternidade. E a igreja estará com Cristo por toda a eternidade. Jesus é a nossa bendita esperança. É quando todas as coisas já estiverem prontas, o Senhor Jesus Cristo será proclamado no céu como Rei deste mundo para todo sempre. Apocalipse capítulo 19, versículos 5 a 7. Finda todas essas coisas, entraremos numa feliz eternidade. E o próprio Filho, o Senhor Jesus Cristo, se sujeitará ao Pai
e Deus será tudo em todos, para todos sempre. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 28. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.